Nós estamos em uma série de mensagens intitulada As Palavras de Jesus para a Sua Páscoa. Páscoa significa passagem e refere-se à passagem do anjo da morte, trazendo a liberdade para o povo de Israel. Quando os judeus celebraram a Páscoa, e eles celebram a Páscoa anualmente, eles celebram a libertação do cativeiro egípcio. Cristo morreu e ressuscitou em uma dessas celebrações da Páscoa, a fim de trazer a libertação espiritual, não apenas que nos levará ao céu, mas também que nos ensina a viver sobre essa terra. Nós começamos essa série Palavras de Jesus para a Sua Vida há 4 domingos atrás, ainda aqui neste templo, e agora seguimos com você pela internet. As falas de Jesus no processo da sua morte e ressurreição, na celebração da Páscoa judaica, possui o que nós precisamos para enfrentar todas as crises de nossas vidas, inclusive agora, em meio a esse problema mundial. A primeira fala de Jesus nos oferece perdão, aqui e eternamente. Se eu sou alguém perdoado por Cristo, eu posso viver nessa terra de uma forma melhor e perdoar as pessoas. A segunda palavra de Jesus fala da esperança de vida eterna. Eu não preciso temer a morte, porque eu tenho a promessa de vida eterna de Jesus. Jesus disse ao ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E essa é a nossa bendita esperança, aquilo que nos traz segurança. Nós temos a nossa vida nas mãos do nosso Deus. A terceira palavra de Jesus nos oferece cuidado para com a sua família espiritual. Nós somos agora os seguidores, os discípulos. Nós somos cristãos, cristos menores, aqueles que vão reproduzir a vida de Cristo nesse mundo. Cristo nos deixou uma família para pertencer. É por isso que eu estou aqui e você está aí. E junto nós estamos congregando, nós estamos adorando ao Senhor. Nem mesmo a distância física nos impede de ser uma só família em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. A quarta fala de Jesus nos oferece filiação e adoção. Nós vimos isso na semana passada. Em Cristo nós somos filhos de um Pai amoroso que cuida de cada um de nós. Hoje, nessa quinta fala de Cristo, no caminho da sua crucificação e ressurreição, que será a nossa quinta mensagem dessa série, espere e receba a providência divina. É essa palavra que eu quero trazer para a sua vida nessa noite. Espere e receba a providência divina. Após sentir-se desamparado pelo Pai, por causa do peso da culpa de todos os nossos pecados, como nós vimos na semana passada, quando Cristo disse: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparastes? A próxima fala de Jesus foi João, capítulo 19, versículo de número 28. João 19, 28, Jesus disse: tenho sede. Que momento de aflição viveu o nosso mestre, que momento de angústia, de dor, após a tortura que sofreu do intenso sangramento pelas chicotadas, depois de ter ficado exposto na cruz por horas, suspensos, pregado por aqueles pregos, ele devia estar terrivelmente desidratado. Então fala algo bastante humano. Ele disse: tenho sede. E quantas vezes essa fala de Jesus, nós compreendemos ela com tanta exatidão. Nós sabemos o que é estar com sede. Esta frase faz com que
nós nos identifiquemos com a realidade de quem Jesus Cristo foi, como um ser humano semelhante a nós, que sofreu as mesmas dores. Ele então diz: estou com sede. E todos nós sabemos o que é ter sede, todos nós sabemos o que é passar por aflição, aflições humanas, tipo a fome, tipo a doença, a injúria, a dor, o medo, as decepções, as frustrações, entre outras dores físicas e emocionais que eu e você, como ser humano, também enfrentamos. Nessa noite, nós vamos aprender a experimentar do mesmo suprimento espiritual que Jesus experimentou em meio à sua dor. Quando Jesus, então, estava sofrendo na cruz e tendo sede, ele diz isso ao Pai. Ele diz que estava com sede. A quinta palavra de Jesus, então, no caminho da crucificação, foi mais do que uma declaração de uma necessidade física. Jesus não disse tenho sede apenas por dizer que tinha sede. Havia algo mais profundo na sua fala. Jesus estava sedento por retornar às águas vivas da presença do Pai. Se o Pai o havia desamparado, a sua sede era muito mais profunda do que a sede física. A sua sede era uma sede de voltar ao relacionamento com o Pai. Nós aqui também não estamos esperando o que o vírus fará em Itaiobeiras. Nós não estamos esperando o que o vírus vai fazer no Brasil ou no mundo. Nós não estamos esperando aquilo que a recessão vai fazer. O que nós estamos esperando é o que Deus fará na história de nossas vidas. Nós estamos esperando como Jesus esperou a providência dele para as nossas vidas. Para a minha vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. A provisão de Deus para as nossas vidas. Assim como Jesus, você tem sede? Você tem sede de quê? A quinta fala de Jesus nos conduz para o Pai, nos conduz para a fonte de todas as nossas necessidades, a satisfação de todas as nossas necessidades. Em Deus, há satisfação para a sua sede. Em Deus, há solução para o seu problema. Não há aflição ou sede em sua alma que não possa ser curada e saciada por Deus. Você crê nisso? Não há na sua alma aflição ou sede que Cristo não tenha uma resposta para você. Por isso, nessa noite, nós vamos descobrir como encontrar satisfação na providência de Deus para as nossas vidas. Para encontrar satisfação em Deus para a nossa vida, nós temos que, em primeiro lugar, entender o propósito da nossa sede. Você tem que entender o propósito da sua sede. Eu queria que você abrisse comigo João 19, 28 e 29. João 19, 28 e 29 diz assim: sabendo então que tudo estava concluído, para que se cumprisse as Escrituras, marque isso aí, Jesus disse: tenho sede. Ali estava uma vasilha cheia de vinagre, marque isso aí. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Entenda uma coisa. Enquanto a crucificação aos nossos olhos parece ter sido feita contra Jesus, na verdade, nos planos de Deus, Jesus se entregou. Jesus escolheu participar da sua crucificação, ser morto pelos homens por causa dos nossos pecados. Jesus se entregou, cumprindo em cada detalhe o plano de Deus para as nossas vidas. Quando nós
analisamos as Escrituras e vemos o cumprimento das profecias, é impossível alguém dizer que Jesus não é Deus. Cada detalhe que havia sido predito a respeito dele foi cumprido. E aqui, sabendo que estava chegando a hora, Jesus diz: tenho sede. Então, os soldados colocaram o vinagre no caniço de isopo e ergueram até Jesus. Para quê? Para se cumprir as Escrituras. Jesus é o Senhor das Escrituras. E então ele diz: tenho sede. E ao fazer isso, aquilo que os soldados fizeram foi cumprir o que está escrito no Salmo 69, 21. Salmo 69, 21, uma profecia messiânica diz: puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede, deram-me de vinagre. As pessoas não podiam matar a fome, a sede que Jesus sentia. As pessoas não podiam satisfazer a sede de Jesus, até porque a sede de Jesus não era uma sede de algo humano. A sua sede era do relacionamento que havia sido rompido com o Pai, por causa do meu e do seu pecado. Então, dessa mesma maneira, a sua sede, a sua dor, a sua aflição servem na terra para um propósito: te conduzir até Deus. Jesus falou: tenho sede, para se cumprir o Salmo 69, 21. A sede de Jesus tinha um propósito: revelar que ele de fato é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Da mesma maneira, uma dor existencial na minha alma tem uma razão de ser. O medo, uma angústia, uma dificuldade relacional, seja lá o que vier na minha vida, me conduz para a fonte, e a fonte é Deus. Só Deus tem a resposta para a minha vida e para a sua vida. Se você olhar o detalhe do texto, até a vara de isopo era algo utilizado pelos judeus na celebração da Páscoa. Foi com ela que os judeus aspergiram o sangue nos umbrais da porta, para que o anjo da morte passasse sobre o povo de Israel. Da mesma maneira, é o sangue de Jesus sobre as nossas vidas que vai fazer com que cada dor, cada aflição seja retirado da nossa alma. Páscoa significa passagem. Jesus celebrou a Páscoa e se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje, Jesus é a nossa Páscoa. Como cristãos, não celebramos a Páscoa, a libertação do povo de Israel do Egito. Nós celebramos a morte do Cordeiro Pascual, Jesus, para nos libertar dos nossos pecados. Hoje, Jesus é a nossa Páscoa. Assim como o povo judeu foi liberto da escravidão do Egito, nós somos libertos da escravidão do pecado, através da morte e da ressurreição do Cordeiro de Deus. Então, entenda uma coisa: se nós somos de Deus e Cristo já nos libertou da condenação do pecado, nada acontece por acaso, nada sai do controle da soberania de Deus, nada pega Deus de surpresa. Por isso, mediante a sua dor, mediante a aflição que você possa estar vivendo agora, seja você cristão ou não, busque qual o propósito da sua dor, busque qual o propósito da sua aflição, procure compreender o que Deus está realizando nesse exato momento na sua vida. Por que você está vivenciando essa realidade? O propósito da sua sede, o propósito da sua dor é te levar de volta aos braços do seu Salvador. Amém? É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer nos levar de volta para o jardim, para a presença de Deus, para a comunhão com o Pai, porque somente lá nós vamos ter a nossa alma suprida. As Escrituras nos dão uma certeza. Romanos capítulo 8, versículo de número 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós sabemos que todas as coisas concorrem para o nosso bem.
mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos de crise mundial como nós estamos vivendo, tudo concorre para os nossos bens, porque nós somos filhos de Deus, nós estamos debaixo da sua proteção, nós estamos guardados e amparados por Ele, a nossa vida pertence a Ele, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a sua permissão. Então nós temos que compreender a nossa angústia existencial, os problemas que nos assaltam, nos remetem de volta à fonte, e a fonte é o Senhor das nossas vidas. Todas as coisas, são todas as coisas, mesmo o problema que nós estamos vivendo, em todas as coisas, tudo isso vai colaborar para o nosso bem. O entendimento que nós estamos tendo geral entre pastores no Brasil é que ninguém voltará dessa crise igual. Nós vamos sair dessa crise, não é pior, irmãos, vamos sair melhor, porque nós vamos para a fonte, nós vamos para Deus, porque só Ele tem solução para a minha vida e para a sua vida. Essa dor que você está vivendo, esse medo, essa aflição existencial na sua vida, não é para te levar para buscar solução em nenhum outro lugar, é para te levar para Deus, é para te levar para o teu Criador, é para te levar para o teu Salvador, é para te levar para o Deus da sua vida. Então, busque o propósito da sua sede. O propósito da sua sede é te levar para os braços, para depender do Senhor. Da mesma coisa, da mesma forma que Jesus disse, eu tenho sede. Os soldados não puderam, e aliás não quiseram satisfazer a sede de Jesus, mas o Pai o fez. Como encontrar então satisfação na providência de Deus? Nós encontramos satisfação na providência de Deus, reavaliando as nossas fontes de satisfação espiritual. Nós temos que reavaliar, irmãos, igreja, Primeira Igreja Batista, irmãos em Cristo Jesus, nós temos que reavaliar as nossas fontes de satisfação espiritual. O Brasil é um país abençoado pela presença de tantos povos, mas também é influenciado por suas religiões. Nós somos um povo de fé. Aliás, existe até uma música popular a respeito disso, que vou andar com fé. Muitas vezes, nós, dizendo ser um povo de fé, nós não somos seletivos na nossa fé. O brasileiro aceita todas as fés. O brasileiro possui uma prática de fé que engloba todas as religiões. Mas, num momento como esse, nenhuma religião será capaz de preencher o lugar destinado para Deus na sua vida. Nenhuma religião, nenhuma religiosidade supre a satisfação da sua alma, supre a necessidade do seu ser. Nenhuma religião vai trazer para você a resposta que você tanto precisa. Quando nós estamos com muita fome, comemos qualquer coisa, mas se estamos satisfeitos, escolhemos aquilo que vamos comer. Quem tem relacionamento com Deus é alguém seletivo. Por isso, o pastor Carlito Paz diz, somente os satisfeitos são seletivos. Se a sua vida está em Deus, se você tem relacionamento com Deus, você está satisfeito, você está pleno nele, porque você sabe quem você é, e você sabe quem ele é, e você sabe do cuidado dele para com a sua vida. Você não precisa buscar, porque você tem em Deus a segurança desse cuidado. Como uma criança de peito, você pode descansar nos ombros do seu Deus. Por isso, avalie. É possível que você esteja depositando a sua fé sincera no lugar errado. E é exatamente nesse momento que você está vivendo, a sua fé sincera no lugar errado não está satisfazendo a necessidade do seu coração. Então, quando a aflição chegou, quando a dor chegou, quando o problema chegou, você não encontrou a resposta que você precisa, porque a resposta não é a religião que você tem, a resposta é o relacionamento com Deus que você deve ter, é a comunhão com o seu Pai, é a intimidade. É isso que nós precisamos para vencer as nossas crises. Quando estivermos passando por aflição, como Cristo também passava.
Quando a gente vai para as Escrituras, eu queria te desafiar, abra sua Bíblia aí, em Jeremias, capítulo 2, nós vamos ler 2 versículos, 13 e 18. Jeremias 2, 13 e 18. O texto diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não tem água. Agora, por que você vai ao Egito para beber água do Nilo? E por que vai à Assíria para beber água do Eufrates? Deus é a fonte plena de toda a nossa satisfação. Deus é tudo aquilo que a gente precisa. E nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos voltar para a fonte certa. Nesse texto, Deus acusa o povo de 2 coisas. Primeiro, de ter abandonado. Não é essa a situação do nosso país. O nosso país estava caminhando rumo ao abandono completo de Deus. O nosso país estava vivendo um momento onde Deus era afrontado de todas as maneiras. No carnaval de 2019, Jesus Cristo perdeu para o diabo e as pessoas aplaudiram essa realidade. As pessoas estão com os seus conceitos contrários ao que a Bíblia diz na sexualidade e em tantas outras coisas. Por quê? Afrontando a pessoa de Deus, abandonando Deus. E ao abandonarmos Deus, não há resposta para as nossas vidas, em lugar nenhum, porque só Deus é a verdadeira fonte, só Ele realmente preenche o vazio existencial da alma de alguém no seu momento de desespero. Busque ao Senhor, clame ao Senhor e nele nós vamos encontrar a esperança que nós precisamos. Então Deus diz: eles me abandonaram e buscaram outras fontes para si. Essas fontes são cisternas rachadas, não conseguem reter água. Nós somos do norte de Minas, nós sabemos bem o que é isso. Coloca a água lá, mas ela não fica. Por quê? Porque não tem capacidade de reter. Só Deus pode nos dar a satisfação. O homem pode buscar isso em qualquer coisa, em qualquer prática, mas isso não vai segurá-lo, isso não vai satisfazê-lo plenamente. Você precisa voltar-se para Deus, buscar na fonte certa, abandonar aquilo que não pode te trazer o conforto. Por que você está buscando a resolução do seu problema fora de Deus, longe de Deus? É Ele que tem a resposta para as nossas vidas. Alguns de vocês que estão nos ouvindo nessa hora, vocês já sabem as coisas que não faz bem para a sua alma. Você já sabe aquilo que Deus tem cobrado de você para que você retire da sua vida. Mas existem pessoas que ainda não tomaram essa decisão. Chegou a hora é agora. Se você não aproveitar esse momento para tomar uma decisão de transformar a história da sua vida, quando é que isso vai acontecer? Se você não orar nesse momento de crise, quando você vai orar? Se você não ler a Bíblia, quando é que você vai ler? Se você não perceber a importância da igreja, quando você vai perceber? O mundo parou para que você se voltasse para Deus. Toda essa situação nos leva a compreender o amor de Deus pela sua igreja e a compaixão de Deus pelos perdidos, para mostrar a cada um a necessidade de encontrar a verdadeira fonte de satisfação. E a verdadeira fonte de satisfação é a pessoa do nosso Deus. Por isso, queridos, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. É isso que Deus quer para as nossas vidas hoje. 2 Coríntios 7:1, que nós venhamos aperfeiçoar a nossa caminhada com Ele, aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus, mudar a maneira como nós temos existido até agora. Como então encontrar satisfação na providência de Deus para as nossas vidas? O terceiro e último ponto dessa noite diz: saciando sua sede na fonte certa. Saciando sua sede na fonte certa. O norte de Minas gosta muito de Porto Seguro, gosta muito da praia. Suponhamos que você está na praia, você está de frente ao mar e você está com sede. Você corre até o mar
e com aquela quantidade toda de água, bebe água. Você não faz isso. Ao contrário disso, você se afasta da água e busca uma fonte de água doce. Você compra uma água doce. Você vai para a sua casa para poder satisfazer. Você pede a alguém que te dê. Nós temos que aprender a saciar a nossa fome no lugar certo. E o lugar certo de saciar a nossa fonte, a nossa sede, é na pessoa de Deus. O ser humano tem buscado muitas fontes de satisfação para a sua vida com águas inapropriadas, com águas sujas, com águas contaminadas, com águas poluídas que esse mundo nos oferece. As pessoas têm buscado no prazer a sua satisfação. As pessoas têm buscado na adrenalina a sua satisfação. Elas têm buscado no poder a sua satisfação. Elas têm buscado na fama, têm buscado nos recursos financeiros. Mas nada disso pode dar a verdadeira satisfação que o homem precisa, porque só quem pode satisfazer a sua alma é o Senhor da sua vida. Por isso, presta atenção numa coisa que eu quero te dizer. A mentira é uma água inapropriada no desenvolvimento do seu caráter. A pornografia é água suja no desenvolvimento da sua sexualidade. O roubo e a trapaça são águas contaminadas no desenvolvimento do seu sucesso. O orgulho e a prepotência são águas poluídas no desenvolvimento de boas amizades. A omissão é uma água inapropriada no desenvolvimento da comunicação saudável. A infidelidade e a traição são águas sujas no desenvolvimento de um casamento abençoado. A preguiça e a procrastinação são águas contaminadas no desenvolvimento das suas conquistas. O egoísmo é água poluída no desenvolvimento da compaixão e da solidariedade. João capítulo 4, versículos 13 e 14, diz assim: Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Se você beber da mentira, da pornografia, do roubo, da trapaça, do orgulho, da prepotência, da omissão, da infidelidade, da preguiça, do egoísmo, do prazer, das aventuras, seja lá da fama, do dinheiro, das riquezas, você vai ter fome, vai ter sede, porque isso não vai satisfazer a sua alma. Você tem sede de quê? Busque a Jesus. Ele diz: quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. A água de Deus para as nossas vidas. Existe satisfação em Deus para a nossa alma. Por isso nós devemos fazer como a mulher samaritana. No versículo de número 15 desse mesmo capítulo, quando Jesus diz: quem beber dessa água nunca mais terá sede, ela diz: dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede. Essa deve ser a minha atitude, essa deve ser a sua atitude. Nós devemos dizer a Deus: Deus, me dá da água que eu preciso para a minha vida, satisfaz a minha realidade interior. É isso que nós precisamos fazer nessa noite. Eu preciso fazer isso aqui agora diante do Senhor. Você precisa fazer isso agora aí na sua casa. Dizer: Deus, o Senhor é tudo que eu preciso. O Senhor é quem pode tirar essa dor do meu peito, essa angústia da minha alma. O Senhor que pode tirar essa preocupação do meu coração. É o Senhor que é a resposta para aquilo que eu preciso. Porque em Jesus, só em Jesus, nós encontramos satisfação plena, total e eterna para as nossas vidas. E quando isso acontece, meu irmão, quando Deus é a nossa fonte, quando nós encontramos neles a satisfação de tudo aquilo que nós precisamos, nós nos tornamos o que nós estamos fazendo nessa noite. Nós nos tornamos agentes anunciadores desse feito de Deus em nossas vidas, para com a vida das outras pessoas. Nós, então, passamos a transformar a realidade ao nosso redor com a história de nossas vidas. Vejam que aí em João 4, nos versículos 28 e 29, depois que aquela mulher compreendeu que Jesus era tudo que ela precisa, ela foi
à fonte buscar água, mas ela deixa o seu cântaro e imediatamente ela volta para a cidade. O texto diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? A mulher samaritana não somente reconheceu Jesus como o Messias prometido, capaz de satisfazer a sua sede, mas com toda a sua cidade, ela foi e anunciou por toda a sua cidade. Ela disse: eu encontrei o homem que satisfez a minha necessidade, pode satisfazer a sua também. Esse é o chamado do Evangelho, é essa a nossa função. Primeira Igreja Batista em Taiobeiras, nós somos chamados a mostrar ao mundo aquilo que pode satisfazer a fome, a sede, a necessidade de cada pessoa. Jesus não é uma fonte somente para você. Jesus é uma fonte para todos nós. É uma fonte que pode satisfazer a sua necessidade e a minha, a necessidade dessa cidade, do Brasil e do mundo. Alguém já disse que o Evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde pode encontrar comida. Você tinha necessidade, Jesus supriu. É hora agora de você alcançar a vida de outras pessoas. É hora de você anunciar essas verdades para outras pessoas. Suas aflições curadas servirão para curar a vida de outras pessoas. Sua satisfação em Jesus deve ser compartilhada. Quem sacia é saciado, quem supre é suprido, quem recebe reparte, quem é amado ama, quem foi perdoado perdoa. É isso que nós temos a demonstrar ao mundo, através do que recebemos, comunicar ao mundo, aonde eles podem encontrar aquilo que nós desfrutamos em Cristo Jesus. Para concluir, nessa noite, nós precisamos, independentemente das aflições da sua alma, independente da sua sede, Jesus lhe convida para encontrar, por intermédio dele, satisfação plena na pessoa do nosso Deus. João 7,37, Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você tem sede? Qual é a sua sede nessa noite? Você pode encontrar em Jesus a solução para o que você precisa. Você tem sede de quê? Em tempos de crise, em tempo de instabilidade e medo, nós vivemos um momento oportuno para a reflexão, para o nosso crescimento espiritual, para a mudança de vida. Creia hoje em Jesus e receba a salvação e a vida eterna. Você é cristão? Abandone hoje as suas falsas fontes de satisfação e aceite a providência divina para a sua vida. Somente Deus tem tudo o que você precisa. Deus tem tudo o que você necessita. Por isso Jesus diz em João 7,38: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão águas vivas. O que você precisa não está fora de você. O que você precisa estará dentro de você. Se você tem um relacionamento com Deus, se você é filho do Pai, se você tem uma intimidade com o Senhor da sua vida. É isso que nós precisamos reconhecer. Irmãos, a resposta para as nossas vidas está no relacionamento com o nosso Deus. Somos chamados para um tempo de intimidade e de relacionamento com o Senhor da nossa vida. Na semana que vem, nós vamos para a sexta e penúltima mensagem dessa série, trazendo uma palavra de rendição. E rendição é tudo aquilo que eu e você precisamos. Eu quero te desafiar, você agora se colocar diante do Senhor. Qual é a sua sede? Aonde você tem buscado esperança? Aonde você tem buscado satisfação para isso? Você só vai encontrar isso na pessoa do nosso Deus. É hora de a gente se colocar diante do Senhor. É hora de nós nos posicionarmos em oração. No ato de fé, toma uma decisão na sua vida agora. Se você não é um cristão, mas você deseja tomar essa decisão, esse momento é agora. Não espere mais, o tempo é hoje. Deus está te dando essa oportunidade de você poder entregar sua vida a Jesus. Pastor, eu já sou cristão, mas talvez a fonte de sua satisfação
está em outras coisas que não seja o nosso Deus. É momento de você pôr a sua confiança somente nele. É momento de você tomar uma decisão e se apresentar diante do Senhor.